E o projeto Safiel respondeu rapidamente os alertas vermelhos do compliance do Corinthians. Treinador Dorival Júnior demonstrou preocupação e já admite a possibilidade de não poder contratar também em 2026. E o Corinthians foi condenado pela justiça a pagar pouco mais de R$ 1 milhão ao atacante Everaldo. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esse assunto, já gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem um like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Começando esse vídeo de hoje falando sobre condenação na justiça. O Timão foi condenado a pagar pouco mais de R$ 1 milhão ao atacante Everaldo, que teve passagem entre 2019 e 2023. O Timão acabou sofrendo mais uma condenação na justiça. A decisão, que ainda é em primeira instância e sujeita a recurso, determina o pagamento de FGTS, 13º salário e férias referentes ao período de fevereiro de 2020 a fevereiro de 2023. O processo, movido pelo atacante Everaldo em junho deste ano, também cobrava direitos de imagem e multas por irregularidades trabalhistas, mas esses pedidos foram recusados pelo juiz responsável pelo caso. Segundo os cálculos da defesa do atleta, o valor total da condenação chega a R$ 1.038.296,83, incluindo honorários e custas judiciais. O caso ainda pode ter novos desdobramentos, já que o Timão poderá recorrer da decisão. Então, mas inicialmente, Corinthians condenado a pagar pouco mais de R$ 1 milhão ao Everaldo, que veio trazendo grandes expectativas em 2019, acabou não se adaptando, acabou não indo bem, acabou o contrato dele, mas o Corinthians ainda ficou com algumas pendências com o jogador. A minha opinião quanto a essa condenação que o Corinthians sofreu na justiça a pagar pouco mais de R$ 1 milhão ao Everaldo é a seguinte: são sempre as mesmas situações. FGTS, férias, 13º, tudo dívidas trabalhistas que as diretorias anteriores não cumpriam corretamente com os atletas. Então é por isso que nós vemos sempre quando o Corinthians sofre alguma condenação, são nessas questões de dívidas trabalhistas. Ainda foi a primeira instância, o Timão ainda poderá recorrer, mas chegará um momento em que tudo será conferido e o que o Corinthians ficou devendo terá que pagar com juros e tudo mais. Fato é, o Everaldo, quando veio em 2019, ele acabou trazendo muitas expectativas. Eu, particularmente, quando o Timão fechou a contratação, na época ele estava no Fluminense, mas pertencia ao Velo Clube. O Corinthians desembolsou cerca de R$ 2,5 milhões para ter o atleta naquele período e veio trazendo muita empolgação. No final das contas, não acabou jogando nem 40 partidas, marcou 4 gols, deu apenas uma assistência e acabou não indo bem, acabou sendo muito longe daquele jogador que nós imaginávamos que ele seria, mas não foi pelo rendimento que o Corinthians de repente não deveria ter arcado com as questões trabalhistas da forma correta, e agora está aí mais uma condenação. Claro, o clube vai recorrer, mas é como eu disse, chegará um momento que as coisas terão que serem acertadas. E agora vamos falar sobre a triste realidade, palavras preocupantes do treinador Dorival Júnior com o transfer ban. E claro, sabendo das necessidades de reforços, o Dorival admite a possibilidade de não contratar reforços em 2026. Desde o dia 12 de agosto, o Corinthians está com transfer ban. Dívida na FIFA por não ter pago pela contratação do zagueiro Félix Torres. Félix Torres contratado no início de 2024. O Corinthians não pagou as parcelas. A equipe mexicana do Santos Laguna acabou acionando a FIFA. Corinthians condenado à FIFA, recorreu ao CAS. Condenado no caso, e desde o dia 12 de agosto, o Corinthians está bloqueado. Não pode contratar jogadores. Para ter a liberação,
terá que pagar cerca de 40 milhões de reais ao Santos Laguna para poder liberar. Lembrando que o prazo para pagar o meia paraguaio Matias Rojas, cerca de 41, há quem diga que são 45 milhões de reais, já venceu, mas o Corinthians segue negociando com o jogador, mas caso não se acerte, sofrerá, aliás, outro transfer ban. O treinador Dorival Júnior sabe das condições. Ele concedeu uma entrevista ao GE e acabou falando que, já admitindo, aliás, a possibilidade de não termos reforços em 2026. Vamos para as palavras dele. Nós temos de ter consciência de que isso pode acontecer. Por isso, a minha preocupação é tentar preparar o máximo possível esses garotos que estão aí. Seria o ideal? Seria o correto? Não, mas é o caminho que nós temos. Hoje, palpável, é apenas esse caminho. Não temos uma segunda opção. A partir do momento que tudo isso se solucionar, teremos uma segunda possibilidade. Nesse instante, eu tenho que conviver com a realidade, aguardando os trabalhos da diretoria e do presidente, que estão sendo feitos no sentido de equalizar essa condição. Então, o Dorival já admite a tamanha preocupação que ele está em não conseguir contratar na primeira janela de 2026. A minha opinião quanto a essas palavras do Dorival é a seguinte: preocupa. Dorival já começa até a levantar as questões, de repente acelerar os processos envolvendo os jovens jogadores para deixar esses atletas o máximo preparados possíveis, mas sabemos que a equipe necessita de algumas peças novas, jogadores que tenham uma experiência para chegarem e jogarem. A questão dos jovens ela é muito importante, mas você não pode jogar nas costas dos jovens a total responsabilidade de serem as soluções dos problemas já de imediato. Não, pelo contrário, é preciso ter uma dosagem. O Corinthians já está atrasado no planejamento visando a próxima temporada devido a esse transfer ban. E sinceramente é inacreditável a diretoria e departamento financeiro ainda não ter resolvido isso daí. Eu particularmente não consigo acreditar. O treinador demonstra preocupação, ele tem mesmo que ser realista, não adianta nada de repente ele chegar e falar não, já está sendo resolvido, já estamos nos preparando para contratar, porque hoje a realidade do Corinthians é não ter dinheiro, e ainda já tem a condenação do Félix, a do Rojas, se não entrar em acordo será mais uma, e ainda o Corinthians a qualquer momento pode ser condenado pelo caso, por 25 milhões de reais, pela compra não paga também do Rodrigo Garro, 8 milhões Martinez, 7 Charles e também 7 milhões do Maicon, mais de 130 milhões de reais o Corinthians já tendo de dívidas na FIFA. Situação muito complicada, preocupante as palavras do Dorival. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre a resposta da Safiel ao compliance do clube, após informações de que alertas vermelhos do compliance do Timão foram levantados em relação ao projeto que pretende profissionalizar o Corinthians. No início da noite, na última segunda-feira, dia 10 de novembro, recebemos informações que o compliance do Corinthians havia acusado alguns alertas vermelhos em relação ao projeto Safiel. Dentre os alertas estão, por exemplo, a data de fundação da empresa, o capital social, um dos idealizadores do projeto. Nesta terça-feira, dia 11 de novembro, Safiel acabou emitindo uma nota em suas redes sociais, respondendo esses alertas vermelhos do compliance do Timão. Vamos para a nota do Safiel. Chegou ao conhecimento da Safiel pela imprensa que o departamento de compliance do Corinthians levantou alguns pontos de atenção sobre o projeto. Diante disso, esclarecemos o seguinte: data da fundação. A Safiel é o nome do projeto que é legalmente representado pela empresa Invasão Fiel S.A., registrada em julho de 2025 em conformidade com os trâmites legais necessários à formalização de uma eventual parceria com o Corinthians. O projeto nasceu a partir da mobilização de torcedores que participaram da vaquinha pela quitação da Neoquímica Arena. A data de constituição da empresa foi amplamente divulgada em dezenas de entrevistas e publicações de forma
transparente e pública. 2. O capital social. O valor inicial de 3 mil segue a prática usual de empresas e sociedades em fase pré-operacional. O projeto da Safiel não depende desse capital, mas sim de captação estruturada, com auditoria independente e mecanismos regulatórios adequados. O potencial de arrecadação de 2 bilhões refere-se a um plano de investimento escalonado e validado por consultorias especializadas. Participação do Maurício Chamar. Número 3. O empresário, um dos idealizadores do projeto, participou de um comitê consultivo do Corinthians sem que isso tenha propiciado qualquer vantagem ou conhecimento privilegiado. A proposta da Safiel foi construída de forma independente, com base em dados públicos e análises de mercado. Todos os processos citados são antigos, já foram arquivados, considerados improcedentes ou vêm sendo devidamente esclarecidos nas instâncias cabíveis. 4. Ausência de conflito de interesse. Nenhum integrante da Invasão Fiel ocupa ou ocupou o cargo executivo, deliberativo ou remunerado no Corinthians. O grupo é formado por torcedores e profissionais com reconhecida experiência jurídica, empresarial e em governança, comprometidos com um modelo de gestão de alta performance, impessoal, ético e transparente, eleito pela razão de milhares de corintianos apaixonados. Nenhum integrante atual da Safiel integrará a futura gestão da sociedade em cargo remunerado. Há apenas a previsão de apoio na etapa de transição para o novo modelo. A Safiel é um projeto movido por propósito, não por interesses pessoais. 5º, propósito do projeto. A Safiel propõe um modelo inovador de sociedade anônima de futebol, com participação dos torcedores, com governança independente e critérios rigorosos de compliance. Trata-se de um projeto voltado à modernização da gestão e à construção de um clube mais sustentável, ético e democrático, em sintonia com as melhores práticas do futebol mundial. Reafirmamos nosso respeito ao Corinthians e sua história. Continuaremos à disposição dos órgãos diretivos do Corinthians para prestar esclarecimentos que se façam necessários e para debater a proposta entregue em mãos para o presidente do clube, Osmar Stabile, e para o presidente do Conselho Deliberativo, Romeu Tuma. Também estamos abertos para o diálogo com conselheiros e com os associados do Parque São Jorge, assim como estamos em diálogo com torcedores, torcidas organizadas e participando de entrevistas e debates na imprensa, de forma ampla e transparente. O projeto Safiel pode ser baixado gratuitamente no site oficial. Então, essa foi a resposta do projeto Safiel aos questionamentos que foram levantados pelo compliance do clube. A minha opinião quanto a essa resposta do projeto Safiel é a seguinte. Primeiramente, importante a resposta, foram respondidas, no caso, todas as questões, ponto por ponto, isso é importante. Alguns detalhes, por exemplo, me chamam a atenção. Eu já falei para vocês anteriormente. Como, por exemplo, quando questionam o Maurício Chamati, que teve acesso ou não a determinados números confidenciais ou algo assim. Fato é que se teve acesso e de repente descobriu uma solução para resolver esses problemas, quais serão, digamos assim, o que nós poderemos reclamar disso? Vamos lá. A empresa é nova porque o projeto Safiel é novo. Ou, de repente, já teria que ter 5, 10 anos. Algo que surgiu recentemente e trata como resolver os problemas do clube. Enfim, fato é que dentro do Corinthians não querem que o projeto vá para frente. A maioria dos conselheiros não querem. Agora está nas mãos do presidente Osmar Stabile, mesmo com esses alertas vermelhos do compliance. Se o Stabile determinar que quer tocar para frente, o projeto vai andar. Mas eu, particularmente, pouco acredito que isso vai acontecer. Mas Safiel respondeu rapidamente, não perdeu tempo, respondeu rapidamente o Corinthians. E agora vamos aguardar aí os próximos dias, teremos alguma novidade. Mas volto a dizer, para mim, o projeto não vai para frente, porque dentro do clube a maioria, os conselheiros, não querem.
Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como eu sempre peço a vocês, comentem. Deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo, por exemplo. O que vocês acharam de mais uma condenação na justiça dessa vez? Pouco mais de 1 milhão ao atacante Everaldo, que pouco jogou pelo Timão. E quanto às palavras do Dorival, meio que já admitindo não ter reforços em 2026 por causa do transfer ban. O que vocês pensam disso? E a resposta do projeto Safiel ao compliance do Timão? O que vocês acharam? Também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal. Ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço. E vai, Corinthians!